A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Todo mundo bem? Amém. Glória a Deus. É um prazer estar aqui mais uma vez. Deus abençoe pelo convite, Mariana. Que Deus possa te recompensar, porque eu não posso, mas Ele é fiel. E Ele tem poder para dar muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Então que eu possa continuar abençoando esse lugar. Confesso que eu ainda fico nervoso toda vez que eu tenho a oportunidade de pregar, de trazer uma palavra de Deus, porque eu encaro como uma grande responsabilidade. Eu descobri que o altar, Mariana, tem poder de liberar a palavra de vida e palavra de morte. Tem um pregador em comum que eu, Gabriel e alguns irmãos já leram, chamado Edward Bones, que ele fala que sermões mortos geram morte nas pessoas. E a minha maior preocupação é nunca gerar um sermão morto de cima do altar. Então peço para os irmãos tenham um pouco de paciência. Eu gosto de fazer uma palavra que traga vocês para participar comigo. A ideia aqui não vai ser um monólogo. Eu não sou o detentor de toda a verdade. O único é Cristo e nós estamos aqui para falar dele. Então participem, não tenham vergonha. Quando forem instados a ler, leiam. É tudo para falar de Deus. Amém? Abra comigo no livro de Neemias, capítulo 8. Livro do nosso líder e profeta Neemias, capítulo 8. É depois do livro de Esdras e antes do livro de Esther. Todos os irmãos encontraram? Amém. Amém. Minha versão é um pouquinho diferente, mas eu creio que o sentido será o mesmo. A epígrafe do livro, do capítulo é Esdras lê a lei ou abre o livro da lei, dependendo da tradução. E todo o povo se reuniu como um só homem, versículo 1, na rua que estava diante do portão da água. E eles falaram a Esdras o escriba, para trazer o livro da lei de Moisés, a qual o Senhor havia ordenado a Israel. E o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da congregação, tanto de homens quanto de mulheres, e de todos que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. E ele leu ali diante da rua que estava diante do portão da água, desde a manhã até o meio-dia, diante dos homens e das mulheres, e daqueles que conseguiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, pôs-se em pé sobre um púlpito de madeira, o qual eles haviam feito para o propósito. E ao seu lado pôs-se em pé à sua direita Matitias, e Sema, e Ananias, e Urias, e Ilquias, e Maaseias, e à sua esquerda Pedaías, e Misael, e Malquias, e Rassum, e Asbadana, e Zacarias, e Mesulão. E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque ele estava acima de todo o povo. E abrindo-o ele, todo o povo pôs-se em pé. E Esdras bendisse o nome do Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém, erguendo as mãos. E eles curvaram as suas cabeças e adoraram o Senhor com as suas faces voltadas para o chão. Além disso, Jesua, e Bani, e Serebias, e Jamim, e Acube, Sabetai, Odias, Maaseias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelarias e os levitas fizeram com que o povo entendesse a lei. E o povo se pôs em pé no seu lugar. Assim eles liam o livro da lei de Deus distintamente e davam sentido e faziam com que eles entendessem a literatura. E Neemias, que é o Tisata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: Este dia é santo ao Senhor vosso Deus. Não vos lamenteis, nem pranteeis, porque todo o povo chorou quando ouviram as palavras da lei. Então lhes disse: Segui o vosso caminho, comei a gordura e bebei a doçura, e enviai porções para aqueles que nada foi preparado, porque este dia é santo ao Senhor. Nem estejais contritos, porquanto a alegria do Senhor é a vossa força. Assim os levitas silenciaram todo o povo, dizendo: Retenhais a vossa paz, porque o dia é santo. Tampouco fiqueis angustiados. E todo o povo seguiu o seu caminho para comer e beber, e para enviar porções, e para fazer grande júbilo, porque eles haviam entendido as palavras que lhes foram declaradas. Amém, meus irmãos? Amém. Podem se sentar. Só para a gente contextualizar um pouquinho, essa é a grande vantagem do ensinamento. A gente pode estender um pouco mais alguns assuntos mais difíceis,
qual é a história? O retorno do povo do cativeiro e a reconstrução do templo e da cidade de Deus, Jerusalém. Os dois livros vão tratar a mesma coisa em momentos diferentes. O livro de Esdras um pouco antes, cerca de 13 anos antes, e na reconstrução do templo, que não, ironicamente, foi o texto que eu li aqui na última oportunidade que eu tive, tratando da reconstrução do templo, da profecia de Deus acerca de Zorobabel. O livro de Neemias é uma continuação. Então aqui passa-se um tempo depois da reconstrução do templo, só que a cidade de Jerusalém está num estado lamentável. Vamos pensar o seguinte, irmão. Na antiguidade, uma cidade era entendida como uma cidade forte, à medida que ela era murada, que ela tinha os seus habitantes com proteção. E essa cidade impedia que ameaças externas entrassem. E esse não é o cenário da cidade de Jerusalém nesse momento. Qual é o cenário da cidade de Jerusalém nesse momento? Basicamente, a cidade de Jerusalém está destruída, abalada, e ela é zombada por todos os povos que vivem em volta. E ela já está nesse estado, na altura desse livro, há aproximadamente 170 anos, mais ou menos. A cidade de Jerusalém ela é sitiada a primeira vez no ano 604 a.C. Aqui nós estamos no ano 435, mais ou menos, 440 ali. Ou seja, tem mais ou menos 170 anos que a cidade está com o muro destruído. É 170 anos que o povo de Deus, aos olhos dos outros povos, não tem proteção. São 170 anos que o povo de Deus é zombado e humilhado pelos samaritanos, pelos edomitas, pelos árabes, por todos os povos que viviam em volta, pelos filisteus. Todos aqueles povos que eram inimigos de Deus olhavam para Judá e zombavam da queda de Judá. E indiretamente zombavam do Deus de Judá. Porque diziam, se esse Deus é tão poderoso, por que a cidade de Jerusalém está em ruínas? Não é um Deus forte? Não é um Deus que entregou essa terra para esse povo? Então como é que a cidade de Jerusalém está destruída e os judeus estão espalhados? Só que havia um propósito. 100 anos antes, cumpriu-se a profecia que foi proclamada por Jeremias. O povo foi espalhado e 70 anos depois, eles voltam do cativeiro. Quando o povo volta, a primeira intenção do coração deles é o quê? Restituir a glória de Deus sobre Jerusalém. Só que tem um problema. E qual é o grande problema? Existia um rei da Pérsia chamado Ciro, o rei que conquistou a Babilônia, libertou os judeus e impediu, isso está no livro de Esdras, impediu a reconstrução do templo e da cidade de Deus. E por 100 anos o decreto do rei Ciro fica em pé. E os judeus não podem reconstruir. E detalhe, quem impediu a reconstrução do templo, isso não partiu do próprio imperador, partiu dos samaritanos. Ou seja, um povo que já foi povo de Deus, porque os samaritanos já em algum momento foram parte do povo de Deus e se perderam, se levantou e através do próprio rei determinou que a cidade não fosse reconstruída. Por quê? Porque eles são inimigos do povo de Deus. Sobre o contexto, está claro para os irmãos? Nós estamos num momento que Jerusalém está longe dos melhores dias. Que para muitos, Jerusalém era uma cidade de ovelhas desgarradas e uma cidade de ovelhas sem pastor. Só que veio a palavra de Deus durante o ministério de Esdras, ali na verdade no início do livro de Esdras, dizendo que era a ordem do Senhor que eles reconstruíssem, porque a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Os irmãos estão familiarizados com esse texto? Amém? Todos os irmãos se recordam? A glória da segunda casa, isso é Esdras capítulo, também aparece no livro do profeta Ageu, essa profecia. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Nesse momento, Neemias, ele é um copeiro do rei. E só para a gente entender qual é o propósito do nosso estudo hoje, a gente quer estudar sobre avivamento. Porque muito se fala de avivamento. Muito se fala, aquele culto foi avivado, tivemos uma reunião avivada. Mas o que é avivamento, no final das contas? O que a Bíblia entende de avivamento? E o que a gente tem em mente como avivamento? O Gabriel é suspeito. No chão. O Gabriel é suspeito porque o Gabriel já discutimos muito isso aí madrugadas adentro. Quero aprender hoje. Mas pensa comigo. O que é o avivamento? O que é esse tão falado avivamento? Que foi prometido no livro do profeta do profeta Joel, que foi prometido para os últimos dias, que foi dito que seria derramado sobre toda a carne esse avivamento. O que é o avivamento? É a primeira pergunta que eu quero lançar, meus irmãos. Vamos entender o que é o avivamento à luz do que, não só na minha visão, mas na visão de muitos analistas e muitos escritores e anaminéticos da Bíblia, é o maior avivamento do Antigo Testamento. Avivamento, irmão, só para já tirar essa dúvida, não é nada mais do que voltar-se a Deus. É simples, a definição é simples.
O que é avivamento? É trazer vida novamente. No contexto de igreja, é voltar o povo de Deus para Deus mais uma vez. Mas a pergunta é, o povo não é de Deus? Então ele já não pertence a Deus? Sim. Se a gente for olhar para os judeus, o nosso Deus comprou eles durante o Pessá, durante a Páscoa, fazendo eles sair do Egito, atravessar o Mar Vermelho e ir em direção à Terra Prometida. Então eles já eram o povo de Deus. Eles já eram o povo de Deus desde antes, quando ele prometeu para Abraão que da semente de Abraão viria uma grande nação. Então eles já eram o povo de Deus. Só que muitas vezes o povo de Deus, seja por consequência dos seus pecados, por falta de sabedoria, por má liderança, se extraviou do caminho de Deus. E é isso que está acontecendo no contexto de Neemias. Só que o que eu quero deixar claro para os irmãos, e a pergunta que vai ficar é, qual é o custo do avivamento? Qual é o custo do avivamento, Gabriel? Tudo. Tudo? Mas o que é tudo, meu Gabriel? Tudo mesmo. Tá, vamos ser mais específicos. O que é tudo para você? Porque tudo bem, é tudo, mas tudo é muita coisa. O que é tudo para mim, de repente, não é tudo para você. Por exemplo, a sua filha é tudo para você. A sua filha acha ela muito fofa, mas ela é uma sobrinha distante. É uma pessoa porque eu tenho carinho, mas ela não é tudo para mim. Então, o que é tudo? E tá tudo bem se a gente não tiver resposta agora, porque é uma pergunta difícil mesmo. A gente não para pensar o que é tudo. O que é tudo? O que é valioso para mim. O que é valioso? Você. Já estamos indo para um caminho melhor, só para saber como até as mãos. Então, só para a gente desenvolver, tem 4 custos principais quando a gente fala de avivamento. 4 custos. Que eles significam tudo, porque eles valem para todo mundo. Em alguma maneira, tudo isso de algum pesa para a gente. 4 custos que a gente precisa entender. Vamos começar então a partir do contexto. Nós estamos falando de Neemias. Neemias, ele levava uma vida boa, meus irmãos. Ele não tinha necessidade de se importar com o povo. Por quê? Porque a vida de Neemias estava ganha. Ele era um homem de confiança do rei, porque o copeiro naquela época não era só quem servia. Ele era aquele que provava a bebida do rei para ter certeza de que ela não estava envenenada. Portanto, ele era uma figura decisiva para o reinado. Se o copeiro fosse um traidor, o rei morria. E se o rei morresse envenenado, quem seria a primeira pessoa responsabilizada? O copeiro. Então não era um cargo qualquer. O copeiro seria o equivalente ao secretário de confiança do rei. Era aquele que acompanhava o rei em todas as cerimônias, em todos os jantares e garantia a integridade do rei. Então ele era um homem de posição na Babilônia, ou melhor, na Pérsia. Ele servia em uma das capitais da Pérsia, que era a cidade de Suzã, que era a 4ª capital do Império Persa, um palácio de inverno e um lugar de festa do rei. No entanto, qual é a primeira característica que a gente vê marcando o Neemias? Anota aí o primeiro custo de um avivamento: abnegação. E o que é a abnegação? É eu abrir mão daquilo que é prazeroso para mim em prol de alguém ou de alguma coisa. E onde isso acontece? Alguém pode ler para mim o primeiro livro de Neemias, primeiro livro de Neemias, versículo 4, por favor? Neemias 1, versículo 4. Melhor, lê a partir do versículo 3. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, aceitei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Pode ler até o 6, por favor. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Então vamos pensar nisso aqui. Neemias, gente, ele não nasceu em Judá, ele não nasceu em Jerusalém. Quando ele nasceu, o reino de Judá e o reino de Jerusalém já tinha acabado. Então vamos pensar um instante. Qual era o incentivo que Neemias tinha
para orar por um povo que ele nunca conheceu, por uma terra que ele nunca esteve e por um lugar que ele não era parte. Pensa comigo um instante. A gente, aqui vai fazer um paralelo com a nossa realidade. Qual é a nossa tendência? A gente tem tendência a orar mais pelos nossos, pelo que está próximo, ou pelo irmão que está longe e a gente nunca conheceu? E vamos ser francos, aqui não é julgamento, é a verdade. Pelos nossos, não é, Varão? É muito mais fácil você orar pela sua filha, ou orar por um missionário que está lá no meio do Lago Vitória, na África, evangelizando uma tribo desconhecida. Orar pelos nossos. Só que não existe avivamento quando o eu está no centro da situação. Não existe avivamento, aqui é a primeira grande lição. Não tem como ter um avivamento se o eu está muito aflorado. Porque como é que eu vou trazer Deus para perto se eu só consigo pensar nos meus interesses, não, Kátia? E amém, os nossos interesses importam? Não importam. A Bíblia nos estimula a orar por aquilo que a gente quer. Só que a questão é que o Evangelho não é feito dos nossos interesses. Você entende que para Neemias tudo ia bem? Neemias estava num lugar privilegiado, vivia bem, tinha tudo que um homem da época poderia querer. Ele era servo do maior rei da terra naquele momento. Era servo do maior rei, o rei entre os reis. Ainda não tinha Alexandre o Grande, ainda não tinha o Império Grego. Aquele era o maior império da terra, o equivalente de ser secretário do governo americano. Por que ele ia se lembrar de um povo que ele nunca conviveu? Mas a primeira marca de um avivamento, meus irmãos, e marquem isso na tábua do coração, é a abnegação. É quando eu começo a olhar para Deus, para o Evangelho, eu começo a entender que não é sobre o que eu quero, não tem a ver com os meus interesses, e que não é somente a minha dor. E existem vidas que estão despedaçadas. E essa é a vida que Neemias e os judeus estão sendo humilhados, passam miséria, necessidade. Quantos de nós, diante dessa situação, podemos falar, que triste, vou orar, e aguardar na caixinha da oração e esquecer? E mais uma vez, não é um julgamento, porque isso é o natural. Só que um avivamento sobrenatural precisa de escolhas sobrenaturais. E qual é a maior escolha sobrenatural que a gente pode fazer? A abnegação. Sabe quem foi abnegado? O nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sendo Deus, ele se esvaziou da sua glória. Ele se manifestou em carne. Ele sofreu tudo. Ele foi crucificado. Em momento algum ele quis ser Deus ou quis o lugar de Deus. Mas antes ele entregou tudo para que nós pudéssemos estar aqui. Isso é a abnegação. Se a gente quer um avivamento da parte de Deus, se a gente quer voltar a queimar, ter aquela chama do Evangelho, trazer vidas a esse altar, a gente tem que entender que as nossas necessidades muitas vezes vão ser secundárias nesse processo. Que muitas vezes a gente vai ter que abrir mão de um lugar de conforto e ir para um lugar de confronto. Por quê? Porque Neemias, quando escuta essa palavra, o que ele faz imediatamente? Ele se entristece. Só que ele não só se entristece. Porque tem gente que se entristece com a situação, murmura, reclama, senta, não faz nada. Ele não. Ele se entristece e ele se volta para aquele que pode resolver. E quem é esse? O nosso Deus. É sempre o interesse do nosso Deus trazer um avivamento. A questão é, nós estamos preparados, nós entendemos a nossa chamada, Gabriel? Nós entendemos o custo? Porque muitas vezes se pergunta, por que Deus não aviva mais como avivava antigamente? Por que Deus não traz mais aquela unção como trazia antigamente? Porque faltam corações abnegados. Corações que estão dispostos a abrir mão da sua própria dor, entendendo que existe uma vida, ou vidas que precisam ser restauradas. Irmão, trazendo um exemplo histórico. Vocês acham que Daniel Berg e Gunnar Vink ganharam alguma coisa aqui de evangelizar no Brasil? Não. Eles podiam ter ficado lá, eles estavam no centro do pentecostalismo. Eles podiam ter vivido tudo que a Rua Azusa tinha para trazer, mas eles entenderam que tinha um povo na América do Sul que precisava ouvir de Deus, que era uma nação majoritariamente católica, que se não viesse uma intervenção do céu, todos morreriam e, se Deus não tivesse misericórdia, iriam para o inferno. Isso é a abnegação. Não existe avivamento sem abnegação. Não adianta querer trazer o reino de Deus para perto se nós não estivermos dispostos a abrir mão do nosso conforto. E é isso que Neemias faz. Quando ele escuta que o povo está passando necessidade, ele imediatamente se entristece e toma uma atitude. Senhor, tem misericórdia. Meu povo pecou, eu pequei, todos nós conjuntamente pecamos. Mas nós precisamos do Senhor. Tem misericórdia do teu povo. E ele começa a orar. E por quanto tempo ele ora? Essa é a pergunta.
Quanto tempo ele ora? O tempo necessário. Quanto tempo demorou para que a oportunidade apareça? O texto começa dizendo que ele houve isso no mês de Quisleu. O mês de Quisleu, ele é por volta do final de novembro, começo de dezembro. O início do mês de Quisleu. Ele ora até o mês de Nissan. O mês de Nissan é o começo do calendário judaico e acontece por volta de março a abril. Ou seja, ele orou algo em torno, ele orou e jejuou por esse propósito que não tinha a ver com ele por pelo menos 4 meses. 4 meses, dia após dia, apresentando o sacrifício diante de Deus. E mais uma vez, irmão, não era por uma causa que beneficiava ele. Porque se é algo que beneficiasse ele, eu quero ser o vice-rei, eu quero ser o chefe da guarda do rei. Talvez ele fizesse esse sacrifício. Mas fazer um sacrifício por alguém que jamais vai poder retribuir por você, somente Cristo e aqueles que vivem em Cristo podem fazer isso. Por isso que Neemias, irmão, talvez seja o maior líder, ou um dos maiores líderes depois de Davi. Porque ele fez o sacrifício que ninguém estava disposto a fazer. Ele abnegou as vontades dele, se colocou em risco. Porque naquela época não era qualquer um que se apresentava diante do rei. A gente sabe lá no livro de Esther que quem se apresentasse diante do rei e não tivesse o convite dele, ia morrer. Porque o rei era tido como a autoridade máxima do país. E ele vai se apresentar, vai fazer com que o rei revogue um decreto. Porque quem decretou que Israel não podia reconstruir o muro e nem trabalhar na reconstrução da cidade, foi um outro rei, o maior rei da Pérsia. Então ele está pedindo para que um sucessor vá contra a vontade do maior rei que já teve naquele império. No entanto, quando a gente se abnega, quando a gente está disposto a sacrificar diante de Deus, o nosso Deus é fiel para cumprir. E o que acontece? Um homem que não tinha favor do rei, que não foi convidado pelo rei, recebe a chave do rei e a seguinte ordem: vai e pega tudo que é necessário e vai em paz na sua obra, porque eu já escrevi a carta para que os reis de lá não atrapalhem novamente. Por quê? Porque ele se abnegou. Então qual é o primeiro passo do avivamento, meus irmãos? Abnegação. Abnegação, irmãos. Não tem outra palavra. Não dá para ter avivamento se a gente não estiver disposto a abrir mão do que a gente quer, em prol daquilo que a gente precisa. Neemias estava bem, mas o povo não ia bem. E Neemias entendeu que se o povo vai mal e o povo é de Deus, então ele também não está bem, porque ele é membro do corpo. Não tem como um corpo sentir dor e um membro não sentir. Todos sentem. E se todos sentem, todos trabalham. Amém? Primeiro ponto claro para todo mundo? Segundo ponto, meus irmãos: perseverança. Perseverança. A gente já viu que Neemias perseverou primeiro em jejum e oração. Foram 4 meses se apresentando diante de Deus, de dia e de noite, de dia e de noite, para que Deus trouxesse justiça para o povo. Para que Deus se lembrasse das promessas que Ele fez ao povo e desse força para que Ele reconstruísse. E vamos lembrar do seguinte: não foi Deus que ordenou Neemias fazer isso. Porque muitas vezes nós fazemos certas ações porque Deus disse: faz isso. Neemias não esperou Deus ordenar ele fazer alguma coisa para que ele fizesse. Porque tem coisas que Deus vai mandar que a gente faça. Mas tem coisas que a gente não precisa esperar a voz de Deus para fazer. Deus precisa vir para a gente para falar que a gente tem que se santificar. Deus precisa vir até nós para falar: vai lá e evangeliza o teu vizinho. Deus precisa vir para nós, Rebeca, falar para a gente: vai lá e prega o evangelho no teu trabalho. Não precisa. Por quê? Porque já é uma ordem de partida. Nós já temos uma ordenança: ide, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos, e aquele que crer e for batizado será salvo. Mas e quem não crê? Já está condenado. Simples assim. Então a gente não precisa que Deus de fato venha até nós para que a gente saiba o que precisa fazer. Não. Neemias sabia que ele tinha uma missão, que o nome de Deus estava sendo envergonhado diante das nações pelo estado que Jerusalém estava. E era necessário que os muros fossem removidos. Muro não fala só de proteção, muro fala de limite, meu irmão. Era uma nação sem limites e sem proteção. Era necessário que limites fossem colocados. E a gente vai ver isso mais pra frente. Mas nesse ponto, Neemias entende que o segundo custo é a perseverança. E é necessário que ele persevere naquilo que ele vai fazer. Quer falar agora, meu irmão? Só para fechar o primeiro ponto, claro, pode falar. Que a abnegação hoje é uma palavra pouquíssimo ouvida, porque ela vai no sentido contrário ao que o sistema do mundo ensina hoje. Hoje nós aprendemos o prazer próprio,
né, o hedonismo, que é a busca pelo prazer o tempo todo, é uma vida com o propósito de buscar o prazer. É isso que a gente aprende no sistema mundano. Então, abnegação, eu fui atrás do significado aqui, que eu acho interessante. Posso ler? Olha o significado de abnegação, que é o primeiro ponto. Desapego total das próprias vontades, interesses ou desejos em favor de outra pessoa, causa ou ideal. Então, desapego total do próprio desejo, vontade, em favor de outra pessoa, a causa do reino de Deus e o ideal. Isso é tão verdade, mano, que os maiores líderes da história, aqueles que mudaram o destino de nações, eles abriram mão muitas vezes dos próprios interesses para garantir que o interesse maior fosse alcançado. Vou dar um exemplo simples aqui. Um exemplo dos nossos dias. Martin Luther King, todos aqui conhecem? Martin Luther King. O Martin Luther King, ele era um líder tão fincado no objetivo de trazer essa unificação entre negros e brancos que ele abriu mão da própria segurança, abriu mão do próprio prazer, ele abriu mão de ser somente um pastor num lugar local, com uma vida tranquila, para passar o perrengue que passou, inclusive morrendo pela causa, para garantir que isso acontecesse. Mais uma vez, ele era cristão, mas era um propósito secular. Muito mais nós que defendemos a causa do reino de Deus. Os maiores evangelistas da história do Evangelho foram aqueles que entenderam que a vida dele já estava crucificada com Cristo. Isso é abnegação. Pega qualquer um, Jonathan Edwards, Jerônimo Savonarola, fugiu o nome dele agora, mas David Brennan, que ele muito obrigado, David Brenner, John Stott, qualquer um que você pegar. Todos eles viveram uma vida para a glória de Deus, entendendo que o que eles desejavam muitas vezes era inimigo daquilo que Deus queria. Pode falar. É muito interessante de David Brennan, que ele era genro de Jonathan Edwards. Ele deixou o ministério muito forte para ir para pregar para os índios. Porém, o ministério ali em torno de 8 anos pregando para os índios, aconteceu muitas salvações. Porém, ele morreu de tuberculose. Alguém poderia falar, foi para o meio dos índios, morreu aos 28 anos, que é a minha idade hoje. A sua também não? Não, 38. Morreu e ficou por isso mesmo, né? Ele acabou com a vida dele. Mas quando pensa que não, Deus levanta Jonathan Edwards, que era o sogro dele, escreveu, pegou o diário de David Brennan, que morreu, né? Pegou o diário dele e escreveu um livro, o Diário de David Brennan. E por centenas de anos, esse diário foi responsável por inspirar milhares de missionários em todo o mundo, sendo o diário mais lido da história. Ou seja, uma história que parecia que ia cair por terra, de abnegação, acabou se tornando inspiração para muitos e muitos e muitos. A abnegação comove o coração de Deus. E aqueles que se abnegam em prol do bem. Vamos pensar o seguinte, se a abnegação, esse grande exemplo de dedicação, já comove o nosso coração que é humano, quem dirá o coração de Deus que é bom? A abnegação é necessária para o avivamento. Não tem avivamento sem a abnegação. E qual foi o resultado do David Brenner? Ele evangelizou várias tribos indígenas, não foram poucas. O impacto de David Brenner nas tribos indígenas é sentido até hoje. Se tem indígenas que servem a Deus hoje nos Estados Unidos, é por conta do que ele fez. A abnegação move a mão de Deus. A gente viu aqui com Neemias, mas isso acontece com vários povos e acontece com várias pessoas na Bíblia. Quando a pessoa decide viver uma vida para Deus, não tem outra resposta que não seja, pelo menos o primeiro passo, o avivamento daquela pessoa. E se Deus aviva um e essa pessoa permanece, ele aviva todos. Porque Deus é fiel. Deus sempre tem vontade de derramar um avivamento. A questão é que a gente pensa que o avivamento tem grandes passos e não tem. É simples. A questão é que a gente erra, não quando a gente erra no complexo. A gente perde porque a gente erra no simples, naquilo que é mais fácil. A gente não perde por grandes erros. A gente perde por pequenos erros que se acumulam na jornada. Mas vamos prosseguir aqui, que o meu tempo, infelizmente, não estava esperando muito. Perseverança. A perseverança, meus irmãos, ela vai marcar muito do chamado de Neemias. Por quê? Neemias, no capítulo 2, versículo 17 a 20, inclusive, engatilha aí para mim já lá, Neemias 2, 17 a 20. Neemias vai fazer uma análise da situação. Neemias ele vai na calada da noite sem ninguém saber, ir diante da muralha e ver o que está acontecendo. Porque até então ele ouviu um relato. Ele quer ver com os próprios olhos. Lê para mim, por favor. Neemias 2, 17 a 20. Diz assim: Então eu lhes disse: Vós vedes a angústia na qual estamos? Como Jerusalém está assolada,
e os seus portões estão queimados pelo fogo. Vinde e edifiquemos a muralha de Jerusalém, para que não sejamos mais um opróbrio. Então eu lhes contei com a mão do meu Deus foi boa sobre mim, bem como as palavras que o rei me tinha falado. E eles disseram: levantemo-nos e edifiquemos. Assim eles fortaleceram as suas mãos para esta boa obra. Mas quando ouviram isto, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gésem, o árabe, riram de nós por escárnio e nos desprezaram e disseram: que coisa é essa que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus do céu, ele nos fará prosperar. Por isso nós, os seus servos, levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte alguma, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Então a gente está diante da seguinte situação. Neemias, como bom líder que é, como entendendo o chamado que Deus colocou sobre ele e obedecendo, ele reúne alguns homens de confiança e fala: vocês estão vendo a situação que nós estamos? A gente precisa fazer alguma coisa. Não adianta ter templo, porque o templo já tinha sido reconstruído e a muralha está destruída. Não adianta querer cultuar a Deus se o limite foi quebrado. A gente tem que restabelecer esse limite. Temos que criar um portão para limitar o acesso de quem entra e quem sai da cidade de Deus. Para que Horonitas, para que árabes, para que amonitas não tenham parte com Deus. Mas ouvindo isso, o nosso inimigo, na figura de Sambalate, Tobias e Gesem, se levanta. Só que aí vem o segredo da perseverança. Neemias entende que, independente de quem se vai se levantar, é necessário que essa obra aconteça. E a gente vai ver que esse levante não foi um mero levante, foi um levante muito grande na vida desses homens. Só para vocês terem uma dimensão, Sambalate, Tobias e Gesem vêm da mesma linhagem daqueles que impediram a reconstrução da cidade 170 anos atrás, 100 anos atrás, para ser mais preciso. Se vocês forem ler lá no livro de Êxodo, capítulo 4, vocês vão ver que os mesmos governantes dos povos que estavam em volta, que ocupavam Samaria, se levantaram e fizeram a mesma fala diante do rei. Rei, eles estão edificando a cidade para cortar de pagar imposto e dominar os povos em volta. Não permita que eles façam isso. E o rei da época ouviu. Mas dessa vez, um homem que decidiu colocar a vida no caminho de Deus, na vontade de Deus, estava no processo. E o que aconteceu? Isso irou o inimigo. E já que o inimigo entendeu que ele tinha a carta do rei para poder fazer o que fazia, então ele começou de outras maneiras a tentar impedir a vontade de Deus sobre Jerusalém. O que fica de lição para a gente aqui, meus irmãos? Perseverança é um dever quando nós queremos um avivamento. Porque no momento que a gente decidir ser abnegado, vai começar o levante na nossa vida. E quem vai se levantar? O seu vizinho? Não. Quem vai se levantar é o inimigo da sua alma. E ele vai se levantar de todas as formas que você puder imaginar. Seja aí dentro tentando te convencer que não vale a pena, tentando te convencer que não compensa, que aquelas pessoas elas têm que fazer a parte delas, que você não precisa, que isso foi obra do passado, que você não precisa se preocupar, que você está bem, seja através de um amigo, de um parente, de um irmão, no seu trabalho, não importa. No momento que você decidir se abnegar, Satanás vai testar a sua perseverança. Porque ele veio para exatamente isso. Ele veio para roubar, matar e destruir e testar aqueles que são de Deus. Se nem o próprio Cristo, sendo Filho de Deus, deixou de ser tentado pelo diabo, quem somos nós? Só que a verdade é uma só, irmão. Quem tem compromisso com o céu, quem tem compromisso com as coisas de Deus, não deixa Satanás intimidar. Entenda, nós temos que perseverar nesse processo. Então, se a gente se abnegou, agora nós temos que permanecer naquilo que nós fechamos. Que nós vamos ser abnegados e perseverar. Até porque, meus irmãos, esse nem foi o pior levante. O pior levante acontece no capítulo 4, versículo 1 a 12. Dona Carioca, você pode ler para mim, por favor? Neemias, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 12. 4, 1 até o 12. Sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificava o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos de
Deus permitisse isso a isso, sacrificarão, acabá-lo num só dia, purificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. E estava com ele Tobias, o Amonita, e disse: ainda que edifiquem uma boca no Pará, facilmente o seu muro de pedra. Ouve o nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu próprio sobre a sua cabeça, e faça com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as alturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem guerrear Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos arretadores, e o pó é muito, e nós nos poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Até o 12? Até o 12. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares que nos tornavam a nós. O que está acontecendo nesse contexto, meus irmãos? Basicamente, Sambalate e Tobias, não satisfeitos de que o povo estava se unindo no propósito de reconstruir a muralha, eles começam a enviar espiões por meio dos judeus para dissuadir o povo, dizendo: ó, se a gente construir a muralha, eles virão 10 vezes, vão destruir as 10 vezes que a gente tentar reconstruir. E o que fica de lição para a gente aqui? Mais uma vez, quando a gente se unir num propósito, ou melhor, a gente se entregar no propósito de receber a presença de Deus, espere ataques, porque eles virão. Eles virão porque a gente é especial? Não, eles virão porque a gente está se colocando de pé diante de um Deus Todo-Poderoso. E a vontade do inimigo da nossa alma é que a gente esteja prostrado diante do Deus Todo-Poderoso, sem força de levantar. Mas nessa noite entenda, no momento que a gente colocar no coração de buscar a Deus, de trazer o avivamento que a gente sabe que Ele tem vontade de derramar, nós temos que estar prontos e perseverar, porque o nosso Deus é fiel. Ele tem interesse que a gente comece e termine, só que a gente precisa se esforçar e fazer a nossa parte dentro disso, que é não desistir. Não é fácil, gente, não é fácil. Alguém aqui já tentou jejuar 7 dias seguidos ou fazer um propósito de 21 dias de oração? A peleja que é, você começa bem, até o 4º, 5º dia, chega no 6º, irmão, o corpo já começa a gritar: para que você está fazendo isso, cara? Não precisa, já tem 5 dias, para aí. Imagine se Neemias tivesse parado na metade do mundo, porque nesse momento aqui, em teoria, já tem falso testemunho, já tem gente se levantando, tem ameaça de guerra, e Neemias tinha tudo, mais uma vez, tudo para baixo, não era um problema dele. Dá para entender que ele comprou essa luta, ele decidiu lutar essa batalha, não era um problema dele, só que ele confiava no Deus dos pais dele. Ele sabia que o Deus dos pais dele traria vitória se ele perseverasse. Por isso que ele não desiste. E mais uma vez, meus irmãos, não vamos desistir. A gente vive num contexto muito ruim, Gabriel. Num contexto que o evangelho tem muita gente que se diz evangélica e pouco evangelho de fato. Muita gente que se diz cristã, só que só envergonha o nome de Deus. Só que eu creio que Deus tem poder para derramar um avivamento a qualquer momento, porque Ele é fiel. É a vontade dele. Só que Ele busca pessoas dispostas a se abnegar e se entregar, irmão Kátia. Deus busca os corajosos, irmão Kátia, dispostos a erguer novamente aquilo que foi derrubado e não parar diante da adversidade. E é a segunda lição dessa noite, o segundo pilar do avivamento, o segundo texto.
A gente tem que insistir e nunca desistir. A própria palavra vai dizer que Deus não tem prazer naquele que desiste, naquele que retrocede. O coração de Deus não tem prazer nessa pessoa. Então vamos ser fiéis e vamos perseverar. Amém? Amém. Todo mundo comigo ainda? Amém. Qual é o terceiro custo então? Até agora a gente só está falando de custo. Qual é o terceiro? Entrega. Entrega. Por que entrega, meus irmãos? Porque para trabalhar nas muralhas, o povo, não só Elias, o povo precisou abandonar tudo que eles faziam, tudo aquilo que garantia até a renda deles, eles precisaram abandonar. Como funcionava naqueles dias? As pessoas, Gabriel, dependiam do campo para poder ter sustento. O dinheiro, a fartura provinha do campo e da criação de gado. Só que para poder reconstruir a cidade, se vocês não lerem o capítulo 3, todo mundo, seja levita, profeta, o que for, parou o que estava fazendo e começou a reconstrução do templo. Perdão, dos muros. Isso começou a trazer consequências. E aqui vem esse ponto, fala sobre o que a gente está disposto a abrir mão. Entrega. Do que nós vamos ter que nos desfazer para que a presença de Deus se manifeste entre nós? Naqueles dias, o povo abriu mão do próprio pão, do próprio dinheiro, do próprio sustento, ao ponto que começou a ter tamanho problema que as pessoas começaram a ter que vender os filhos, vender aquilo que tinha de mais precioso para os credores. Dá para entender o custo que a gente está discutindo aqui? Mas Gabriela, eu perguntei para você no começo o que é tudo para você. Você entende que nesse contexto de tudo, é como se você tivesse que vender a sua filha para garantir que a presença de Deus voltasse para o povo? Entende quando a gente fala tudo, a gente está falando de realmente coisa que custa? Só que até para ganhar tempo, eu vou até adiantar. Entende o seguinte, meus irmãos: não existe nada que nós vamos abrir mão nessa vida para Deus e nós vamos receber mais, seja nessa vida, seja na vida eterna. O próprio Jesus disse que quem não abre mão de pai, mãe, casa, fazenda, carros, vai ganhar 10 vezes mais nessa vida e no porvir. E é porque Deus é um Deus mercenário, é um Deus de troca? Não. É porque Deus é fiel. E Ele não despreza quem se abnega em nome dEle. Glória a Deus. Ele não negligencia quem entrega tudo para Ele. A questão é, nós estamos dispostos a entregar tudo? Porque tudo custa muito caro, Gabriel. Tudo custa muito caro, minhas irmãs. A questão é momento da gente entender que o nosso tudo diante de Deus não é nada diante do sacrifício que Ele fez por nós, e é muito pouco diante daquilo que Ele pode entregar para a gente. O povo entendeu que nem que meus filhos vão de servos, eu tenho fé que Deus dá a condição da gente comprar novamente. E spoiler, é isso que acontece. Deus depois abençoou o povo de tal modo que o povo recompra essas pessoas. Mas mais do que isso, tamanha era a vontade, como a gente vê, o tamanho estava o coração do povo inclinado para a obra, irmã Adriana. Eles estavam dispostos a abrir mão do próprio sustento para garantir que o Senhor se manifestasse. E agora trazendo para os nossos dias, Deus não pede nem tanta coisa da gente. Irmãos, o que é 8 horas de jejum? O que é 12 horas de jejum? Por um acaso, pão é mais importante do que a presença? Gabriel, pão é mais importante que a presença? Dinheiro é mais importante que a presença? O que é mais importante do que Deus? O que é mais importante do que Deus, irmã Kátia? Tem alguma coisa que a senhora mentaliza aí que é mais importante do que Deus? E pode ser honesta, não tem problema. Tem alguma coisa que a senhora imagina que vale mais do que Deus? Não? Então por que às vezes a gente faz tanto pouco? Se Deus tem essa importância que a gente diz que Ele tem, por que a gente entrega tão pouco para Deus? Irmão, pensa comigo. 1 hora de oração é muito ou é pouco? É pouco. Quem aqui consegue orar 1 hora por dia todos os dias? Irmão, 1 hora por dia dá 7 horas por semana. 7 horas por semana não dá um dia de trabalho. Se eu pegar o meu celular agora, for lá numa parte de segurança e dados e olhar quanto tempo eu gasto em rede social, eu tenho certeza que é muito mais do que 1 hora.
Quantas vezes a gente não deita ali no sofá, começa a passar para cima no Kawaii, TikTok, short, tanto faz. A gente senta lá 1h da tarde, a gente pisca, é 3h30 da tarde, a gente perdeu 2h30 e nem sentiu. Só absorvendo conteúdo que não acrescenta em nada. Aí eu te pergunto, como é que o avivamento vem, irmã Gabriela? Se a gente não consegue entregar o mínimo para Deus. Pensa comigo, quando Deus entregou Jesus Cristo, Ele entregou o mínimo para a gente? É uma pergunta, Ele entregou o mínimo, meus irmãos? Não. Jesus Cristo foi o melhor que Deus podia entregar para a gente. É o próprio Deus se entregando pela gente. Então por que a gente tem tanta preguiça de entregar para Deus aquilo que é de direito dele? Ele não está pedindo para a gente entregar o que a gente não pode. Ele está pedindo para a gente devolver aquilo que Ele já deu para a gente. Entrega. Entrega é isso. É eu fazer além daquilo que é o necessário. Irmãos, entende que o povo ele abriu mão do próprio sustento, daquilo que dava conforto e segurança e falou, não, Deus vem primeiro. É isso que a gente está falando aqui. Não existe avivamento se a gente não estiver disposto a entregar o melhor que a gente tem. Paulo vai dizer que a gente tem que se entregar como sacrifício vivo e agradável a Deus. E não nos acomodar a esse mundo. A questão é que a gente tem feito o contrário. A gente se acomoda ao mundo e entrega o mínimo para Deus. Se o TikTok fosse um Deus, imagina o quanto de adoração de crente iria receber. Porque a adoração é você dedicar o seu melhor àquilo que você acredita que é maior do que você. Irmãos, não existe recurso mais precioso do que o tempo. Dinheiro você recupera. Tempo não tem dinheiro no mundo que recupere isso. E todo segundo que você desperdiça diante de Deus vai ser cobrado de você naquele grande dia. Eu não digo isso para medo, tá bom? Eu só estou reconhecendo um fato. O maior recurso que Deus nos entregou foi o tempo que Ele nos deu. E o que nós temos feito com isso? Onde nós temos entregado o nosso recurso? E não estou falando de dinheiro, gente. No que a gente tem empregado aquilo que Deus tem nos dado? Deus tem nos dado trabalho, comida, tempo e saúde. E a gente tem convertido isso em entrega para Deus? E não precisa falar para mim, pensa aí você dentro da sua consciência. Se Deus batesse hoje na tua porta, Ele ia te chamar de louco, porque você gastou com aquilo que não devia, ou Ele ia chamar vinde bendito do meu Pai? Mais uma vez, se a gente quer um avivamento, e eu quero, eu sei que vocês querem, nós temos que começar a entregar mais para Deus. Eu não estou falando de sacrifício, eu estou falando de obediência, aquilo que Ele pede para a gente. Entrega genuína. Não é entregar porque eu estou pedindo para você entregar. É entregar porque você entende que Deus merece mais. Pensa aí dentro de você. Deus merece o que você tem entregado para Ele. Se fosse você recebendo, depois de tudo, imagina você sendo Deus entregando tudo que você entregou. O que você tem recebido, de alguma forma glorifica o sacrifício que você fez? Eu assumo o meu lugar de tudo. Muitas vezes eu entrego muito menos do que Deus merecia. Primeiro que não tem sacrifício que vai pagar o que Deus fez. Já começa por aí. Mas se eu não vou conseguir pagar, eu tenho que, no mínimo, viver à altura daquilo que Ele pede para mim. Mais uma vez, eu não queria pesar o clima, mas é a verdade. O Evangelho é um só. Quem não tomar a cruz e seguir o Mestre, não tem parte. E seguir o Mestre é a abnegação, é abrir mão do que eu quero, é perseverar, crendo que Ele vai recompensar, e é entregar tudo aos pés dele. É entender que tudo que você quer e tudo que você é já está crucificado. E se está crucificado, não tem mais valor. Eu amo que Deus só me coloque em saia extra. Por mim eu daria um estudo muito mais leve. Só porque eu posso fazer. Eu sou criatura e não criador. Então, se Ele manda, a gente obedece. E a ordem da noite é: o que você tem entregado diante de Deus? Rebobina a sua fita aí. Eu tenho certeza que você sabe, no fundo, que você pode entregar mais. Que você pode jejuar um pouco mais. Que você pode orar um pouco mais. Que você pode evangelizar um pouco mais. Porque existe uma grande obra a ser feita. E qual é a grande obra? Levar o Evangelho a toda criatura, a toda tribo e toda nação. Essa é a obra dos nossos dias. A obra dos dias de Neemias é a reconstrução do muro. Na nossa é perseverar na palavra até que o nosso Mestre venha.
E eu tenho muito medo daquilo que Jesus diz na parábola do juiz mau e da viúva. Quando vier o Filho do Homem, achará ele fé na terra? Parece que Jesus já estava prevendo os nossos dias. Mas em nome de Jesus, irmão, essa noite, se até aqui você seguiu esse caminho, dá tempo de mudar. É a melhor notícia. Se até aqui você entregou pouco, se até aqui a obra das suas mãos foi mirrada, essa noite Cristo te convida a abrir as mãos e entregar mais. Sempre tem espaço para entregar mais. E o nosso Deus não está com as mãos fechadas, nem surdo, nem cego, ele não caducou. Ele está sempre disposto a derramar um pouco mais sobre a gente, desde que a gente esteja disposto a viver a vontade dele. Amém? E para fechar, Amém, graças a Deus. e talvez o pilar mais difícil de todos, porque é o que envolve uma coisa que nós não podemos fazer. Tem mais difícil ainda? Tem o mais difícil. É aquilo que a gente prega, é aquilo que a gente fala, mas muitas vezes não é aquilo que a gente vive. Arrependimento. E esse pilar dói. Porque o arrependimento, irmão, nunca é o suficiente. A gente pensa que uma vez que a gente vem para cá, levanta a mão, se batiza, é o suficiente e não é. Todo dia tem uma luta do velho homem querendo subjugar o novo homem. Todo dia a nossa carne tenta engolir a vontade de Deus para a gente. Só que todo dia tem espaço para arrependimento. E como isso se manifesta no livro de Neemias, meus irmãos? Voltando para o texto que a gente leu, Esdras abre o livro da lei, eles estão para comemorar. Só que o temor é tão grande, e eles entendem que o Deus é tão poderoso que o povo começa a chorar, entendendo que eles estão, primeiro, longe da vontade de Deus. Segundo, distantes das promessas que Deus fez para eles. E terceiro, entendendo que o mal que sobreveio contra eles não é porque Deus esqueceu, mas é porque eles se esqueceram de Deus. E mais uma vez, não tem avivamento sem arrependimento, meus irmãos. A gente pode vir aqui pregar, sapatear, rodar, fazer avião, virar as cadeiras. Se não tiver arrependimento, é tudo em vão. E aqui vem o diagnóstico de uma igreja doente. Porque a gente vê grandes congressos, grandes convenções, é gente voltando, falando em língua, e o evangelho não sai do lugar. Porque a gente vê grandes pregadores que falam, têm o dom da dinâmica da apresentação, comovem, mas não geram transformação. Porque falta arrependimento em cima do púlpito, no meio da igreja e na nossa convivência social. Não basta a gente vir aqui, irmãos. E essa é a verdade, não é sobre estar aqui, é sobre ser isso aqui. Nós não somos igreja quando estamos aqui dentro. Nós somos igreja no momento que a gente toma o nosso chamado e vai para o mundo levar a palavra de Deus. Nós não somos convidados a ser crente aqui dentro. Nós somos convidados a levar o evangelho lá fora. A questão é que a gente vive o evangelho tão deturpado, que a gente se esqueceu e a gente inverteu os valores. Nós invertemos a ordem das coisas. Porque a gente acha que estar aqui é o suficiente. E não é, e nunca foi. A gente acha que entrar aqui, levantar a mão, dar glória, chorar, é o que atrai a mão de Deus. Mas não é o choro que move a mão de Deus. Não é a tristeza que faz Deus se mover em nosso favor. É o arrependimento. Nada é tão poderoso para um avivamento quanto o arrependimento, irmãos. E lembra do conceito de avivamento? O que é? É voltar-se para Deus. A gente só consegue se voltar para Deus quando a gente reconhece que nós estamos no caminho errado, que está nos levando para longe de Deus. E o que é o caminho errado? Eu não posso dizer qual é o seu. Mas pode ser aquela amizade errada. Pode ser aquela conversa que você tem, que você sabe que não está de acordo com a vontade de Deus. Pode ser um relacionamento que você vive, que você sabe no fundo, que Deus não se agrada disso. Pode ser a maneira como você se veste. Pode ser o modo como você se comporta nas redes sociais. Pode ser o testemunho que você dá na sua casa. Entenda, o avivamento, irmãos, ele não acontece no culto. O avivamento acontece no momento que a gente decide se voltar para longe do coração. E é isso que Deus nos convida nessa noite. Deus está sempre com as mãos estendidas. Deus está sempre disposto. Irmã Adriana, Deus, por um acaso, é incapaz de perdoar a gente? Existe algo que é impossível para Deus? Por um acaso Deus falou, só terei misericórdia de vocês se vocês pecarem 70 vezes. Pecou 71, eu risco o nome do livro da vida.
Misericórdia. Se fosse isso, então já estava mais carbonizado do que carvão. O nosso Deus, ele ainda é misericórdia. E a boa notícia é, ele está sempre disposto a derramar o avivamento. Quem sabe ele não derrama hoje nas nossas vidas. Mas a gente tem que ter o chamado que nós temos. E o nosso chamado é ao arrependimento. Mas arrepender do quê? Eu não sei. Mas eu sei no fundo, que tem algo que Deus pode trabalhar na sua vida. Amar um pouco mais, perdoar um pouco mais, levar mais as coisas do reino a sério, se entregar mais. Não sei, irmão, mas Deus o sabe. E esse é o quarto custo. Mas depois de tanto custo, o que sobra para a gente? O mais importante, a presença de Deus. Porque aí nada mais importa. Porque aí nada mais toma o lugar de Deus. Se eu já me abneguei, eu abri mão dos meus interesses pessoais em prol de uma causa. Se eu estou perseverando, crendo que Deus é fiel, para mais uma vez vir derramar a presença dEle. Se eu estou entregando tudo que eu tenho diante de Deus, sem ressalva, sem nada. E se eu estou me arrependendo dos maus caminhos que eu tomei, não só dos que eu tomei, mas de repente apresentando como sacrifício até aqueles que estão à minha volta, não tem como Deus renegar isso? Pergunto, tem como Deus simplesmente olhar para isso e falar, não vou derramar? Não tem. Porque Deus, ele é fiel à palavra dele. E tem vários exemplos na história. Ora, quando os 120 estavam reunidos no cenáculo, eles abriram mão das próprias vontades para seguir Jesus Cristo. Eles entregaram o melhor que eles tinham diante de Cristo. Eles estavam, e o próprio texto diz isso, perseverando em oração. E por último, eles estavam arrependidos de tudo aquilo que eles tinham vivido. E qual foi o resultado? 120 pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo de tal forma que eles mudaram a história do mundo. Um grupo de jovens lá na faculdade de Oxford, numa virada de Natal, virada de final de ano, Natal, Ano Novo, se reuniu, colocou no coração que ia buscar Cristo, até que Cristo se manifestasse. Qual foi o resultado? Cristo não só se manifestou, eles se tornaram os maiores evangelistas da geração deles. Jonathan Edwards, John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield. Se vocês não conhecem esses nomes, eu convido vocês a lerem os heróis da fé. Irmãos, a gente não tem dimensão de quantas vidas eles impactaram. Mas o que a gente sabe é que os Estados Unidos só se tornou um país protestante do modo como é, por causa desses homens. Tem noção que eles evangelizaram reis, governadores, nações, tudo porque um dia eles falaram, eu vou me entregar a esse Deus integralmente. E não teve outro resultado que não foi a presença de Deus se manifestar. E por último, talvez o exemplo que eu mais gosto, os morávios. Irmãos, os morávios eram uma congregação religiosa feita de vários povos cristãos. Vários povos cristãos. Só que eles só viviam em briga, só viviam em discussão. Era uma discussão tão terrível que o próprio dono do lugar, que chamava Barão Zinzendorf, ele falou que ou eles se entendiam ou eles expulsavam todo mundo da terra. Olha que vergonha para o evangelho. Irmãos querendo se matar. Era tão terrível que um estava cultuando numa casa, o outro ia lá jogar pedra na janela dele para ele parar de cultuar porque considerava o culto dele errado. Aí o outro ia na igreja no domingo de manhã, o outro ia lá caçar confusão na porta porque eles estavam cultuando do jeito errado. Olha que confusão. Mas quando o Barão de Zinzendorf deu essa bronca e juntou todos eles num propósito, numa unidade, aconteceu talvez um dos maiores avivamentos da história da igreja. Eles fizeram uma torre de oração que durou 100 anos. Sabe o que é todos os dias, 7 dias por semana, ter alguém na igreja orando e se entregando. Foi tamanho o avivamento que um grupo de jovens se vendeu como escravo. Ele literalmente abriu mão da própria liberdade para evangelizar outros escravos. E eu te pergunto, Deus deixou de derramar o Espírito Santo? Não. Um dia um homem negro, cego, chamado William Seymour, tinha tanta vontade de ouvir a palavra de Deus, que ele topava ficar do lado de fora da sala, ouvindo. Ele era um estudante de teologia. Por ser um homem negro, cego, caolho no caso, pobre, num país que era racista, ele não pôde frequentar as aulas. Mas isso não quebrou a perseverança dele. Ele se entregou. E o que aconteceu? Deus derramou o Espírito Santo. De modo que nós só estamos aqui hoje cultuando o nome de Deus como pentecostais, porque ele teve coragem lá atrás. Amém, meus irmãos? Amém.
Glória a Deus. Deus, ele nunca se silenciou. Deus, ele nunca esteve distante. A questão é o quão distante nós nos tornamos de Deus. A questão é o quão surdo nós nos tornamos para a voz de Deus a ponto de não ouvir mais aquilo que a gente precisa ouvir. E o quão acomodados ficamos a ponto de simplesmente aceitar a situação que a gente vive. Mas se Deus despertar um de nós aqui que seja, como Neemias, eu tenho certeza que ele tem poder de levantar esse bairro. Não só essa igreja. Imagina se ele levantar cada um de nós aqui por isso. O impacto que a gente pode causar nessa igreja e nesse mundo. A questão é quem está disposto a ouvir esse chamado. E não é fácil. Mas Cristo nunca prometeu que seria. Ele prometeu que ele estaria conosco todos os dias. E enviaria o Consolador para estar com a gente. Mas isso não é para quem gosta de facilidade. Isso é para quem é corajoso e está disposto a combater em nome do reino. Amém, meus irmãos? Amém, glória a Deus. Terminei na lista, irmão. Eu só queria fazer uma oração rápida. Irmãos, tomarem. Fique de pé, por favor. Quando eu estava lendo esse texto, Deus está falando desse texto comigo desde o dia que eu peguei. É um texto que não saiu da minha mente desde então. E eu entendo que existe um propósito. O propósito da palavra é nos conformar à imagem de Cristo sempre. E eu tenho certeza que a vontade de Deus é mais uma vez derramar a presença dele. A questão é, Deus ele não se manifesta segundo a nossa vontade. Ele se manifesta segundo a vontade dele. Então se você puder orar comigo, não é para que Deus nos abençoe, não é para que Deus faça a nossa vontade, mas é para que Ele se manifeste e nos ajude a entender a vontade dele, para que a gente possa viver aquilo que Ele tem para a gente. E eu garanto que o que Ele tem para a gente é uma vida plena no Evangelho. Vamos orar para que Deus quebre aquilo que impede a gente de chegar lá, porque a vontade de Deus é derramar o Espírito Santo, isso não mudou. A questão é que a gente precisa estar disposto a pagar o custo que isso tem, porque custou muito para Deus enviar o Filho. E para aqueles que querem acessar os poderes do céu, também custa muito nessa vida. Mas quem quiser, eu convido a orar comigo nesse instante e falar com Deus. Fale aí no seu lugar mesmo. Fale com Deus que você precisa dele. Fala que você acredita, crê que Ele tem poder de mais uma vez derramar a presença dele. Amém, meus irmãos? Senhor, estamos aqui mais uma vez, Pai. Nós sabemos que onde a Tua palavra é pregada, ali o Senhor se manifesta. Eu não sei quantos vão ouvir, quantos vão aceitar, e nem compete a mim, mas compete a mim crer que o Senhor é fiel. E todo aquele que ouvir o Senhor bater e aceitar as suas palavras, e permanecer no Senhor, eu sei que o Senhor vai se manifestar. Pai, derruba os ídolos do nosso coração, derruba aqueles ídolos que estão ocultos nas nossas vidas e que nos impedem de alcançar o Senhor. Derruba tudo aquilo que nos afasta da Tua presença e nos ajuda, Pai, a verdadeiramente uma vez mais queimar por Ti, a uma vez mais arder por Ti, a uma vez mais desejar o céu mais do que a terra, a uma vez mais buscar o reino dos céus e a Tua justiça. Ajuda-nos a ser abnegados, ajuda-nos, Pai, a entregar melhor a Ti, ajuda-nos a perseverar até que o Senhor se manifeste e nos ajuda a nos arrepender dos nossos pecados genuinamente, porque não é algo que depende somente de nós. Então plante em nós essa semente e nos ajuda a entender e a voltar do nosso coração a Ti. Nós podemos sair daqui avivados, e nós podemos sair daqui transbordando, rodopiando, mas com uma vida transformada, disposta a Te buscar, disposta a Te encontrar, disposta a estar contigo até que o Senhor venha e que a Tua glória se manifeste entre nós, que o Teu nome seja glorificado e que a transformação comece em nós, mas não pare e continue a partir de nós, que o Teu reino se manifeste e que a Tua glória faça presente, glória, mais uma vez, e que essa nação possa queimar, arder por Ti genuinamente. É o que eu Te suplico, Senhor. Te entrego nas Tuas mãos, meu Pai. Amém, Jesus. Irmãos, eu agradeço a oportunidade. E mais uma vez, se vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o seu coração. Eu tenho plena convicção que Deus ele ainda vai usar muito a gente. Mas é necessário que nós estejamos dispostos, aleluia,
a ouvir a voz do nosso Criador. Glória a Deus. Ele está na porta batendo, incessantemente. E ele só espera alguém ouvir o chamado dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vai custar tudo, irmãos. Glória a Deus. Mas tudo que nós abrimos na nossa vida não se compara à glória que Deus vai manifestar entre nós e aquilo que Ele tem reservado para nós. Glória a Deus. Eu podia pregar muita coisa aqui, mas o Espírito Santo me trouxe aqui para dizer: vamos abrir mão em nome do reino de Deus. A gente vai ver agora essa Glória a manifestar. Eu creio, Jesus. Existem vidas que precisam, que estão com os muros derrubados, mas o Senhor nos chama nessa noite para trabalhar por essas vidas que não podem levantar os muros nem colocar os muros sozinhos. Convença-se. Lembrem-se, o Senhor nos salvou quando nós não merecíamos. E nós temos o dever de espalhar essa mesma palavra para quem não sabe que precisa dela. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Fica com essa palavra. Em nome de Jesus.